seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o livro de Isaías. Hoje vamos ler do capítulo 40 ao capítulo 42. Vamos lá? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clamo no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo monte e todo o outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que fez isso, que disse isso. Vós que diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do Senhor Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu o seu punho nas águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E o conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, ele mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabias? Porventura não ouvis? Ou deste o princípio, se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentares para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para nelas habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã aos juízes da terra? E nada se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado.
sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante para que lhes seja semelhante? Diz o Santo. Levantai os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta os seus exércitos, quem a todos chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças, e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Por quê? Pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, nem ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento, dá vigor ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. 41. Calai-vos perante mim, ó ilhas. Povos, renovai as forças e chegai-vos. E então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó e como pragana arrebatada do vento, o seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que, com os seus pés, nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas ouviram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na safra, dizendo de coisas soldada, boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, meu servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que, envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, os que contenderem contra ti perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás. E os que pelejam contigo tornar-se-ão nada, como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te prepararei trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como palha. E os padejarás, e o vento os levarás, e o tufão os espalharás. Mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água, e não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel,
os não desampararei. Abrirei os rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, e tornarei deserto em tanques de águas e terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, e a árvore de sita, e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia e o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. E fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. A abominação é quem vos escolhe. Sucinto a um do norte, e ele há de vir. Desde o nascimento do sol invocará o meu nome, e virá sobre os magistrados como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Quem anunciou isso desde o princípio para que o possamos saber, ou em outro tempo para que digamos, justo é? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E, quando olhei, ninguém havia, nem mesmo entre estes conselheiros algum havia a quem perguntasse ou o que me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade, e as suas obras são coisa alguma. As suas imagens de fundição são vento e nada. 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito em que se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, e os estendeu e formou a terra, e a tudo quanto produz, que há a respiração, ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vos faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra. Vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes. Alcem a vós o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam na rocha e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como o que aqui está de parto.
e a todos assolarei, e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar por veredas que não conhecem. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós cegos olhai, para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? E quem é cego como o galardoado e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agrada dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre, por despojo e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isso? Que atenta e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo a Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei, pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra lhes pôs labaredas em redor. Mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Concluímos assim a leitura de hoje. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te dou graças, ó Deus, pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pela tua infinita bondade e amor. Senhor, a tua palavra diz que correremos e não nos cansaremos, não nos fatigaremos. Nos ajuda, Senhor, a avançar. Nos ajuda, Senhor, a correr em sua direção. Nos dá fôlego de vida, Pai. Nos dá saúde para fazer a tua vontade nesta terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.